13 dicas de organização criminosa para sua prova. Era para eu ter comentado esse vídeo, essa lei, lá naquele vídeo de 27 leis penais especiais. Só que eu deixei por último e pelo jeito eu esqueci. Então eu vou fazer esse vídeo específico com 13 pontos que você tem que lembrar de organização criminosa. Não tem como esquecer porque são aqueles mais cobrados, tá? Então vamos para a dica 1, naquele pega do canal que é sempre critérios muito objetivos e rápidos, porque ninguém aqui tem tempo de sobra. Então, dica 1 de organização criminosa. Dica 1 de organização criminosa, pena máxima. Óbvio, você sabe, pena máxima, 4 anos, 4 pessoas organizadas com divisão de tarefas. Mas se o crime for transnacional, não importa a pena máxima, pode ser inferior a 4 ou superior a 4. Se o crime for transnacional, não importa. E mais, outra dica dentro dessa dica 1. Nessas 4 pessoas, você conta o agente infiltrado? Você conta? Não. Em regra, a maioria da doutrina entende que você não conta o agente infiltrado por faltar a ele aquele ânimos associativo, tá? Ele não tem esse ânimos associativo, então, em tese, você não conta o agente infiltrado dentre as 4 pessoas que fazem parte de uma organização criminosa. Lembrando, transnacional, não precisa de pena máxima, pode ser inferior a 4 anos, tá? Vamos para a dica 2. Dica 2 de organizações criminosas. Lembrar, causa especial de aumento de pena, aumenta até metade se a organização criminosa faz uso de arma de fogo. A arma de fogo, não é arma. Mas faz um paralelo com a causa especial de aumento de pena lá da lei de lavagem, que aumenta de 1 a 2 terços se ela for cometida de maneira reiterada ou por meio de organização criminosa. Lá da lei de lavagem, aqui na lei de organização criminosa, você tem aumento para o uso, até metade, para o uso de arma de fogo pela organização criminosa, tá? Então é sempre bom que você faça essas ligações entre as leis penais especiais, tá? Vamos para a dica 3. Dica 3 de organizações criminosas. Você tem aumento de 1/6 a 2 terços, portanto, não é mais metade, é 1/6 a 2 terços. E aí você tem um rol de causas, dessas causas especiais de aumento. As principais são a 1 e a 2, tá? A 1 dizendo da criança ou adolescente, ou seja, se tiver participação de criança ou adolescente, você tem aumento na organização criminosa de 1/6 a 2 terços. E se você tiver participação de funcionário público, e é aqui que vem o negócio, porque não basta ser funcionário público para ter um aumento. Você tem que utilizar dessa função do funcionário público. Ele tem que se valer dessa condição para a prática do crime. Okay? Então, se ele faz parte de uma organização criminosa e valendo-se da condição de funcionário público, ele recebe um aumento. A organização recebe aumento de 1/6 a 2 terços, ok? Por utilizar esse funcionário público em razão dessa condição. Prestar atenção nisso. Dica 4 de organizações criminosas. Você precisa lembrar, perda do cargo cai muito em prova. 8 anos. A perda do cargo é por 8 anos, se condenado por organização criminosa. Lembrar, eu já falei no meu videozinho de 27 leis penais especiais que só 2 leis penais especiais prevêem efeito automático dessa condenação. E é justamente a lei de organização criminosa e a lei de tortura. Você precisa lembrar que a lei do abuso de autoridade traz uma pena, qual seja 3 anos. Não é 2, não é 4, não é 5. Eu falei no meu outro vídeo. E a lei de tortura é pelo dobro do prazo da condenação, assim como a lei de lavagem de capitais. Então você precisa sempre fazer esses links, ok? É muito importante fazer esses links mentais de perda do cargo, qual que é automático, qual que não é, qual que é o prazo de cada uma, tá? Quinta dica de organização criminosa. Perdão judicial. O que é importante você saber? Que o juiz pode conceder o perdão judicial, reduzir de 2 terços e etc. Só que o que é o pulo do gato aqui? É que o perdão judicial só pode ser concedido mediante requerimento das partes. O juiz não pode conceder de ofício o perdão judicial. Isso cai em prova. Depende de requerimento das partes o perdão judicial na lei de organizações criminosas, tá? Sexta dica que você não pode esquecer de organizações criminosas. Vamos lá. Sempre lembrando, a colaboração tem que ser voluntária, não espontânea. Ou seja, voluntária pode surgir por meio de auxílio externo, de auxílio de terceiros. Se a lei dissesse espontânea, teria que partir do agente, ok? E na lei
de lavagem de capitais, está prevista a colaboração espontânea. Ó o link mental, hein? Vamos para a próxima dica. Sexta dica de organizações criminosas. Lembrar, importantíssimo, o prazo para o oferecimento da denúncia ou o próprio processo, se já oferecida a denúncia, podem ser suspensos por 6 meses, prorrogáveis por igual período, até que as medidas tomadas, negociadas entre as partes, estejam em andamento. Ou seja, enquanto essas medidas de colaboração estiverem em andamento, podemos ter a suspensão do prazo prescricional e, consequentemente, tanto do oferecimento da denúncia como do processo, por 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses, tá? Isso sempre cai em prova também. Então, atenção com esses artiguinhos que trazem prazo. Por isso que eu estou trazendo aqui nas dicas, tá? Vamos para a sétima dica de organizações criminosas. Sétima dica de organizações criminosas. Não esquecer. O MP pode deixar de oferecer a denúncia se o colaborador não for o líder e ainda for o primeiro que prestar efetiva colaboração. Então, não pode ter sido o líder, tem que ser o primeiro a oferecer uma efetiva colaboração. Isso é exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, assim como a transação penal, videozinho que eu já fiz, de processo penal. Tá? Oitava dica. Se a colaboração for posterior à sentença, o juiz, lembra, antes podia conceder perdão judicial, redução de 2/3 e etc. Agora, se for posterior à sentença, ele pode reduzir até metade da pena imposta, tá? Então, leva-se em consideração aí a pena imposta até redução de até metade, ainda que ausentes requisitos objetivos. Quais são os requisitos objetivos para a progressão de pena? 1/6 primário, ainda que ele não tenha cumprido esse período, ele poderá ter acesso à progressão de regime, se a colaboração for posterior à sentença ou ainda a sua redução de pena até metade. Então, ou reduz a pena até metade, ou progride de pena, ainda que ausente os requisitos objetivos de 1/6 primário. Regra, né? Isso se não for crime hediondo. Mas lembrando, os requisitos subjetivos têm que estar presentes. É os objetivos que podem não estar presentes, ok? Ou seja, esses requisitos objetivos de 1/6 primário, se era um crime hediondo, 2/5, 3/5, não precisam estar presentes no caso de colaboração premiada após a sentença. Prestar atenção nisso, que eu já vi prova cobrando ausentes os requisitos subjetivos. Não, é os objetivos, tá? Vamos para a próxima dica. Nona dica. Uma das que mais cai. As partes podem se retratar da proposta. Na hipótese de retratação, as provas produzidas pelo colaborador não podem ser utilizadas unicamente em seu desfavor. Ou seja, elas podem ser utilizadas em desfavor do colaborador que decidiu se retratar, mas desde que não sejam utilizadas apenas contra ele, ok? E sim contra a organização geral. Então, se você não pode mais utilizar aquela prova, apenas e exclusivamente contra o colaborador que se retratou, mas pode sim utilizar contra ele. Esse é o pulo do gato aí, tá? Prestar atenção nessas palavrinhas aí, única, exclusivamente, tá? Vamos para a próxima dica. Prestar atenção. O acordo deixa de ser sigiloso a partir do momento em que recebida a denúncia. Recebida a denúncia, o acordo deixa de ser sigiloso, preservando-se, claro, a identidade de eventual infiltrado. Prestar atenção. Faça um link com o processo penal. No processo penal, você tem a figura da retratação até o oferecimento da denúncia, como regra, na Lei Maria da Penha, até o recebimento da denúncia. Então, você tem a mesma ideia da Lei Maria da Penha aqui. Aqui você vai ter o recebimento da denúncia como ponto de partida para a publicidade da colaboração. Na Lei Maria da Penha, o recebimento como ponto de chegada, ponto de partida ali da retratação na Lei Maria da Penha. Então, fazer sempre esses links aqui entre as leis penais especiais é fundamental, repito, fundamental, tá? 11ª dica de organizações criminosas. Atenção. Ação controlada. Prestar atenção, ó. Ação controlada na lei de organizações criminosas basta mera comunicação ao juiz. Ação controlada, lembrando, é aquele retardamento da investigação, seja policial, seja administrativa.
basta uma mera comunicação, você não precisa de autorização prévia, como se exige na lei de lavagem de capitais. Por exemplo, na lei de drogas, elas exigem autorização prévia para uma ação controlada. A lei de organizações criminosas não exige essa prévia autorização, bastando prévia comunicação, ok? Então, isso é outro ponto aí que sempre cai, tá? O juiz, ele poderá determinar alguns limites para essa ação controlada. Não é deverá. Ele vai ser previamente comunicado e, se entender necessário, estabelecerá limites, ok? Então, lembrar, lei de drogas, lei de lavagem exigem autorização judicial prévia para ação controlada, enquanto a lei de Orcrim não exige. 12ª dica: infiltração de agentes. Lembrar o prazo da infiltração, 6 meses prorrogáveis, não tem limite, é 6 meses prorrogáveis. O juiz decide em 24 horas e ainda precisa de prévia autorização judicial, tá? Então, precisa de prévia autorização judicial, o juiz tem que decidir em 24 horas e a infiltração dura 6 meses prorrogáveis, sem limitação legal. Sem esquecer, é claro, que a atuação do agente infiltrado, segundo a lei de organizações criminosas, pode configurar uma hipótese de excludente de culpabilidade na modalidade inexigibilidade de conduta diversa. Teoria do crime tem que estar na mente de quem faz prova, seja de delegado, seja de qualquer outra carreira jurídica da área penal. Então, sempre lembrar, a atuação do agente infiltrado pode configurar uma excludente de culpabilidade. Última dica de lei de organizações criminosas. Atenção! Tanto o delegado quanto o MP podem ter acesso a dados cadastrais do investigado por participar de uma Orcrim, independentemente de autorização judicial. Eles podem ter acesso a dados, por exemplo, da Justiça Eleitoral, mas sempre dados cadastrais, tá? Dispositivo semelhante na Lei de Lavagem de Capitais, artigo 17b. Ainda é importante que você faça links com outras leis também. Eu falei aqui da Lei de Lavagem. Sempre lembrar de outros temas que não exigem a reserva legal lá da CPI e etc, tá? Então, sempre faça essas análises. Eu comento mais sobre essas hipóteses no videozinho das 27 legislações penais especiais. Você viu esse vídeo até aqui, não esqueça de ver aquele vídeo mais comprido, mais longo e muito bem detalhado das outras 26 leis penais especiais. Espero que você tenha gostado, deixa o like e compartilhe o vídeo, tá? Um abraço, até o próximo vídeo.